Olá, estamos de volta a mais um vídeo de gráficos de dados experimentais via inteligência artificial. Nessa parte 4, nós vamos estudar, mostrar para vocês o calor específico sem calorímetro de uma peça metálica. Se você é novo por aqui, nós temos os vídeos de queda livre, lei de Hooke e pêndulo físico. O de queda livre, ele é o mais completo. Então, se você quer aprender direitinho esse processo de obter gráficos via inteligência artificial, eu aconselho fortemente você assistir. Os demais é sobre o assunto, que se você estiver interessado, eles são mais resumidos. Então, veja, esse processo, ele foi originalmente publicado na Revista Brasileira de Ensino e Física há muitos anos atrás, em 2003, com o título de Uma Medida de Calor Específico sem Calorímetro, dos autores de Cristiano Matos e Alberto Gaspar, lá de Guaratinguetá, da Unesp de Guaratinguetá, Departamento de Física e Química. É um método muito bom. Há mais de 10 anos que nós utilizamos esse método no Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. Claro, é um método experimental para laboratório didático, mas funciona muito bem. Como é que é o aparato específico para esse caso? Primeira coisa, você medir a massa de um bloco metálico pequeno, de uns 7 centímetros por 1 polegada de diâmetro, um cilindro, e depois mergulhar em uma poção de água, que ele fique todo submerso, e medir a sua temperatura, no ambiente que você está trabalhando. Depois, pegando o valor da massa do metal e dividindo por 0,3, é uma fórmula mais ou menos que está lá no artigo, que é a fase 2, coloca para aquecer até uns 60, 70 graus. Depois desse processo, você coloca este becker com um termômetro para fazer um resfriamento em cima da bancada, e vai obtendo esses valores de temperatura em função do tempo. Um tempo aí em torno de 300 a 400 segundos. Depois desse tempo, você introduz o metal nessa água quente lentamente. E é nesse ponto que, quando introduz o metal, fica fora do... Não é mais equilíbrio termodinâmico, é uma situação de não equilíbrio termodinâmico. E depois volta a ter um equilíbrio termodinâmico entre o metal e a água. Eles passam a perder igualmente calor para o meio ambiente. Então, é analisando esta curva que é possível você determinar de maneira muito simples o calor específico dessa peça metálica. Aqui nesta animação você vê como deve ser introduzido, a introdução bem lenta dessa peça metálica. Aqui do lado deveria ter, não tem nessa simulação, mas fica o termômetro, que ele já está sendo medida essa água, que é a queda da temperatura, e depois a introdução do metal. Você vê que é um processo contínuo, sem parar, até estacionar mais ou menos numa região que não tope nas laterais do becken nem no fundo, e o termômetro também ele deve estar entre esse cilindro e a parede do becker, sem tocá-los, e sem tocar também no fundo do becker. O comportamento da curva versus temperatura versus tempo, ele pode ter um comportamento ideal e um comportamento de apressado, ou seja, fez o experimento apressado. Então, o ideal é que quando você, antes da introdução do metal, você tem um comportamento exponencial, e depois da introdução do metal, também você tem um comportamento exponencial. Quando tem uma pressa no processo, acaba você, na segunda parte, é um exemplo que eu vou mostrar lá no final do vídeo, é você ficar com um comportamento linear. Mas, mesmo assim, ainda é possível tirar alguma informação. Então, eu gosto sempre de mostrar esse fluxo do processo, como é que pegamos os dados experimentais e chegamos no gráfico.
Então, a primeira coisa que você tem aqui é a aquisição dos dados experimentais. Depois vai num site de inteligência artificial como DeepSeek, Kiwin, GPT, Gemini, etc. e tal, gera um código Python com os dados que você tem. Depois compila esse código, então esse é um código em Python, você compila esse código em um ambiente, em um site chamado mycompiler.io, e aí temos a obtenção do gráfico. Então, as tarefas solicitadas, no caso eu usei o DeepSeek, ele tem um comportamento muito bom para exemplos físicos. A primeira coisa é elaborar o gráfico de temperatura versus tempo. Depois, realizar o ajuste antes e depois do mergulho do cilindro metálico. E finalmente, identificar as temperaturas, que nós chamamos de temperatura inicial do sistema e temperatura final do sistema e temperatura final do metal, que elas coincidem. Então, você vê que nós vamos ter que rodar 3 vezes a inteligência artificial para chegar no resultado. É bastante interessante, porque primeiro você precisa conhecer o seu gráfico, é o número 1. O número 2, você diz, olha, eu quero que faça o ajuste nessa região e nessa região. E depois, o número 3, você diz, agora me obtenha as temperaturas. Temperatura inicial do sistema e temperatura final do sistema e temperatura final do metal. Então, esse é o endereço do chat de psique.com e o mycompiler.io, que é onde vai compilar e executar o código Python e gerar o arquivo finalmente. E como é que é a tarefa, né, o prompt, né, que vai ser dado? Então, elabora um gráfico via código Python temperatura versus tempo, utilizando os dados em anexo, onde a primeira coluna corresponde a tempo e a segunda, temperatura. Essa parte central aqui eu vou pular, que ela é praticamente igual a todos, né? E a parte final também, tamanho da figura, 12 por 7 polegadas, esse aqui foi um incremento que eu coloquei nesse vídeo aqui, certo? Layout ajustado para evitar cortes nos rótulos, legenda identificando os pontos de dados apenas nos eixos da esquerda, inferior, e legenda a cada 100 segundos. Esses 100 segundos depende do seu tamanho do seu gráfico. Às vezes você pode diminuir isso ou aumentar, tá bom? É o rótulo, né, do tempo. Então, aqui está como foi para esse exemplo colocados os dados. Foram poucos dados, por isso que eles foram colocados logo abaixo do texto, gerando, então, esse gráfico. Aí você faz uma análise desse gráfico. Então, você vai novamente abaixo do código que gerou esse gráfico, depois de compilar, você vai escrever: mantenha o mesmo código e implemente o seguinte. Então, essa frase daqui é ouro, porque às vezes o chat ele perde a informação que você está fazendo. Então, você põe, como você está interagindo, você diz, então mantenha essa informação que eu estou utilizando. Então, mantenha o mesmo código e implemente o seguinte: realize 2 ajustes exponenciais, porque aqui nós temos 2 comportamentos exponenciais. Um de 100, eu estou analisando, eu estou vendo aqui, 100 segundos até 450. Não posso entrar nessa região de não equilíbrio. E o outro de 620. Né? Então, eu estou colocando aqui nessa região, mesmo com essa flutuação, eu estou supondo aqui que, na minha análise, que já é uma região de equilíbrio termodinâmico. Fazendo isso, tem outra coisa aqui, que é o seguinte: no primeiro ajuste, você faça um ajuste e depois extrapole até 800 segundos, que isso vai ser importante na nossa análise. E a outra, faça o ajuste de 620 até o final dos dados e extrapole agora para trás aqui até 500 segundos. E aí, com essas informações, ele forneceu esses 2 ajustes, indo até 800 segundos e o outro ajustando até o final e extrapolando até 500 segundos. A próxima tarefa é finalmente para encontrar as 2 temperaturas. Então, mantenha o mesmo código e implemente o seguinte: adicione uma linha vertical no tempo de 600 segundos, porque eu estou analisando e estou vendo que aqui sai da região de não equilíbrio termodinâmico e entrando na região, né, de
de equilíbrio termodinâmico em 600 segundos, que intercepte ambos os ajustes. Então, indique com valores numéricos as temperaturas de interseção desta linha vertical com cada uma das curvas ajustadas, marcando a interseção com setas indicativas como para a clareza, né? O gráfico deve apresentar claramente todos os dados experimentais, quanto às curvas ajustadas e extrapoladas, com legenda adequada para todos os elementos. Então, fazendo essa terceira tarefa, então, nós obtemos isso aqui, que são os parâmetros importantes. 50,98, a temperatura inicial do sistema, e esse de cá, 49,28, a temperatura final do sistema, que coincide com a temperatura final do metal. Levando isso, então, explicitando como resultado, eles são inseridos nesta equação que está lá no artigo. Não estranhe essa equação que vai dar o calor específico do metal, esse sinal negativo, porque a temperatura final do sistema sempre é menor do que a temperatura inicial do sistema. Então, essa diferença que vai dar negativo, que com menos vai dar mais. Essa aqui é a massa da água, calor específico da água, né? Usando uma água purificada vai ser 1, e a massa do metal. Temperatura final do metal, que é igual à temperatura final do sistema, e a temperatura inicial do metal, aquela temperatura que o metal estava lá numa água separado, mergulhado na água, submerso na água, né? Lembrando que aquela água que o metal estava não é a água que você utilizou para aquecer. Você vê que na hora que você estava aquecendo, o metal continuou dentro d'água. Ele só saiu daquela água no momento que ele foi submerso na água quente. Agora, entretanto, quando se faz essa aquisição de dados experimentais utilizando um computador, a quantidade gráfica é imensa. Então, vamos mostrar aqui, por exemplo, gráfico obtido a partir do upload de um arquivo de dados, TXT, com redução do número de pontos do seu arquivo, né? Então, um arquivo muito gigante, o nosso sistema mesmo faz uma aquisição a cada segundo, então o número de pontos é muito grande. E o site ele é de multitarefa, né? Atende várias pessoas. Então, pode ser que ele fique sobrecarregado. Então, o que que você faz? Você pega esse arquivo de dados, antes de escrever o seu prompt, você joga esse arquivo de dados no chat. Você joga lá. Pronto, aí ele vai ler esse arquivo. E aí, você escreve o prompt como foi ensinado na primeira tarefa, só que colocando isso aqui, ó. Entendeu? A cada 10 linhas. Então, você faz o gráfico pegando os dados em anexo a cada 10 linhas. Porque senão vai ficar muito pesado. Então, o que acontece? Você vê que ele faz pulando, né? Em 10 linhas, ele pega os dados e faz esse gráfico. Analisando esse gráfico, que é uns dados diferentes daquele que eu mostrei anteriormente, você vê que eu mandei fazer um ajuste de 100, né? De 100, aqui, ó, 100 segundos até 300, extrapolando até 450, e um segundo, esse comportamento aqui foi um gráfico, uns dados feitos apressados, então é linear, infelizmente, né? Então, faz um ajuste linear a partir de 420 até o final dos dados, extrapolando até 350. Então, nós temos algo desse tipo aqui, tá certo? Então, fazendo análise, na minha análise, o final do comportamento não termodinâmico, né, fora do equilíbrio termodinâmico, em 420. Então, mandando fazer mantendo o mesmo código e implementando o seguinte texto, né, adicione uma linha vertical no tempo de 420 segundos. Então, nesse caso, nós temos esse resultado e aí tem os dados. Então, a temperatura inicial do sistema é 62,71 graus e a temperatura final é 58,24 graus. Né? Lembrando que, em relação ao primeiro exemplo,
A única diferença foi, você tem que pegar o seu arquivo TXT, arrastar e colocar dentro do chat de inteligência artificial e depois colocar o seu prompt, não é? E alterar dizendo a cada 10 linhas. Mas você pode dizer, não, eu quero com a numeração diferente, né? Você pode, essa linha foi a linha introduzida, você pode fazer com a numeração diferente. Então aqui eu fiz totalmente full, né, cheio, não é? Esse gráfico de baixo aqui com 10 linhas, foi o exemplo que eu apresentei. Esse outro a cada 25 linhas e o último a cada 75 linhas. Então você observe que você tem que tomar um cuidado para não cortar tanto que você acaba perdendo informação. Você acelera o processo, mas pode perder informação. No meu caso, eu julguei que a cada 10 linhas era o suficiente. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, que vai ser sobre pêndulos simples, e agradeço muito a sua presença. Até mais.